Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha amiga Mari. No livro do Êxodo, no Antigo Testamento, especificamente no capítulo 23, versículo 20, encontra-se uma afirmação intrigante. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Se ouvires atentamente a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então os teus inimigos serão os meus inimigos, e os teus adversários, meus adversários, porque eu sou teu Deus. A noção de que o nome de Deus está intrinsecamente ligado ao anjo enviado reforça a conexão espiritual e a importância dessa relação na vida de quem crê. Luciano, eu compartilho tudo isso porque a história que eu quero contar é precisamente sobre algo que me aconteceu com um anjo. Isso ocorreu durante a minha infância, quando eu tinha cerca de 3 anos. Meu nome é Kátia Silene e eu sou de Recife, Pernambuco. Sendo a única filha em minha família, muitas vezes eu ficava sozinha em casa enquanto a minha mãe e meu pai trabalhavam e a agitação do dia a dia às vezes me deixava solitária. Quando eu visitava minha avó, eu encontrava a alegria da companhia de outras crianças, mas em casa a solidão me cercava, especialmente em um prédio cheio de pessoas idosas. Logo do lado de fora, atrás de uma pequena cerca, estendia-se a estrada com carros, caminhões e ônibus que passavam rapidamente. Apesar do perigo, às vezes eu saía para brincar em um pequeno pátio com minha bola para aproveitar um pouco o sol. Foi então que eu conheci a minha amiga imaginária, Mari. Sim, como qualquer criança solitária, eu tinha uma amiga imaginária. Ela conversava comigo, ria e brincava, e quando a bola escapava para a rua, eu corria atrás dela como uma louca, mas sempre parava, esperando que um adulto viesse trazê-la de volta. A Mari se tornou minha confidente, especialmente nos momentos em que eu estava de mau humor. Nessas horas, ela me lembrava para eu ser obediente e me comportar bem, mesmo sem a minha mãe me dizer. Eu me sentava na minha caminha à noite e fazia minhas orações com as mãozinhas juntas, repetindo palavras que eu nem sei de onde tirava. Até no carro, a Mari nos acompanhava. Deixávamos um espaço vazio para ela e dizíamos para ela se sentar lá. Em casa, durante as refeições, eu corria para pegar uma cadeira para a Mari, e se alguém tentasse ocupá-la, eu impedia, porque aquele lugar era dela. Um dia minha mãe leu um artigo sobre amigos imaginários de crianças e como eles são uma espécie de escape para a solidão e uma forma de lidar com as frustrações. Resulta que a minha relação com a Mari era algo importante, e minha mãe ficou encantada com isso. Uns dias depois, durante uma visita à casa da minha avó, o assunto Mari voltou à conversa. Minha mãe mencionou à minha avó o que tinha lido na revista sobre amigos imaginários. Depois de conversarem um pouco sobre isso, elas foram até onde eu estava brincando e minha avó me perguntou como era a Mari. Com toda a inocência dos meus 3 ou 4 anos, eu disse que ela não era uma menina, mas uma mulher. A minha avó, com um olhar de suspeita, pediu mais detalhes. Luciana, eu tentei descrevê-la, mas para uma criança pequena descrever um adulto é complicado. Minha avó perguntou sobre a cor do cabelo dela e, nervosa, eu disse que era ruivo. O interessante dessa história é que a Mari não era uma amiga imaginária comum. Resulta que a minha bisavó, Maria do Carmo,
que todos sempre chamaram de Mari, havia falecido 3 meses antes de eu nascer. Eu não sabia e nem tinha como saber, mas a minha bisavó tinha cabelos ruivos. De alguma forma, ela se tornou meu anjo da guarda. Mari me dava conselhos e cuidava de mim, mesmo quando eu brincava e a bola ia longe e ela me impedia de correr para a rua. Nos momentos difíceis, quando eu enfrentava desafios na escola ou me sentia sozinha, Mari sempre estava lá para me apoiar. Eu me lembro de uma vez em que eu estava assustada com uma tempestade muito intensa e a minha amiga Mari me acalmou, me lembrando que as tempestades passam e que ela sempre estaria ao meu lado para me proteger. Durante as noites, quando eu tinha pesadelos, eu sentia a sua presença tranquilizadora como se ela velasse meus sonhos. É fascinante pensar que nosso anjo da guarda pode ser alguém que já partiu, mas é permitido que permaneça um pouco mais para cumprir um propósito especial. Às vezes pensamos nos anjos como seres que não têm um corpo físico, mas talvez em certas ocasiões, nosso anjo possa ser alguém que teve um corpo, viveu e continua nos cuidando do além. É incrível pensar que esse anjo da guarda que o Senhor nos envia pode ser alguém que esteve aqui, que viveu e que continua presente para cumprir o seu propósito. Muito obrigado por contar a minha história. Uma visita inusitada. Na década de 80, eu trabalhava como motorista em uma prestigiada linha de ônibus que atravessava o sudeste do país. Naquela época, eu estava dando meus primeiros passos na empresa, agradecido pelo apoio do meu padrinho, meu pai e meu irmão, todos motoristas profissionais com cerca de 30 anos de experiência. Eu já tinha a vivência necessária para fazer parte dessa linha de ônibus. Minha primeira viagem como motorista não atendeu completamente às minhas expectativas. Me deram um modelo que provavelmente havia sido fabricado na década de 60 e em 1988 já era considerado mais um veículo antigo. Embora estivesse em boas condições, faltavam certas comodidades que os ônibus mais modernos ofereciam, como ar-condicionado ou mesmo um banheiro a bordo. A rota que eu deveria fazer era Belo Horizonte, São Paulo, e era muito cansativa, porque durante a viagem eu precisava cuidar das várias tarefas em terra, como embarcar passageiros e carregar bagagens. Nessa época era permitido que os passageiros embarcassem e desembarcassem no meio do caminho. As viagens noturnas, especialmente a última, que partia por volta das 9 da noite, eram as mais cansativas. Ao chegar em São Paulo, os passageiros desciam e, após cuidar da rotina pós-viagem, eu estacionava o ônibus para passar a noite. Na manhã seguinte, por volta das 7 ou 7:30 da manhã, a rotina se repetia. Banho, café da manhã e preparação para novas viagens para diferentes cidades. As noites de descanso se tornavam uma pausa necessária entre esses dias intensos. No entanto, em uma noite em particular, tudo mudaria. Depois do jantar, eu voltei para o lugar onde os motoristas descansavam, fechei a porta do ônibus e, devido ao calor do verão, abri algumas janelas antes de me preparar para descansar, arrumando a minha bagagem e colocando alguns lençóis para passar a noite. Embora a noite estivesse quente, de repente um frio incomum me envolveu. Apesar de ser verão e a temperatura externa estar por volta dos 30 e poucos graus, dentro do ônibus eu senti um calafrio estranho. Embora a sensação fosse peculiar, eu não dei muita importância e enquanto eu trocava de roupa eu notei uma presença inesperada. Ao levantar os olhos, eu percebi a figura de um homem nos assentos da frente, vestindo calças pretas e uma camisa branca. Era claramente um motorista. Luciano, fiquei chocado ao perceber
que de alguma forma ele havia entrado no ônibus e fechado a porta do lado de fora, algo impossível de acordo com o mecanismo de travamento. Ao interpelar o intruso, o homem com cabelos encaracolados e uma barba peculiar me olhava com uma expressão muito triste. Enquanto eu me aproximava, eu senti um frio persistente e uma sensação estranha na pele. Então eu observei atentamente suas características, ficando impressionado com a singularidade de seus cabelos cacheados. Então, sem aviso prévio, o homem se virou e desapareceu diante dos meus olhos, me deixando perplexo com a estranheza da situação. De maneira impulsiva, eu abri a porta e desci do ônibus correndo descontroladamente e logo encontrei 2 colegas do lado de fora. Ao verem meu estado, eles perguntaram o que estava acontecendo e eu relatei o meu encontro em comum. Embora alguns duvidassem da minha história, outros sugeriram a possibilidade de eu ter sido visitado por um espírito. Em uma tentativa de acalmar meus nervos, meus colegas me trouxeram um copo com água. Passaram-se 3 ou 4 dias e eu decidi aproveitar um dia de folga para visitar o meu padrinho e compartilhar a estranha experiência que eu vivi naquele ônibus. Meu padrinho, experiente na estrada, me tranquilizou dizendo que todos os motoristas tiveram encontros curiosos na estrada e que eu não deveria ficar assustado. Meu padrinho, então, quis compartilhar uma história relacionada com o mesmo ônibus que eu dirigia. Ele me adiantou que em breve tirariam um ônibus de circulação e que eu não voltaria a dirigi-lo novamente. Amigos, aparentemente o veículo tinha uma história própria que ia além da minha experiência recente. Acontece que aquele ônibus estava envolvido em um acidente que ocorreu alguns anos atrás. Nesse trágico acidente, o único que perdeu a vida foi o motorista que estava dirigindo aquele ônibus. Ao que parece, ele tentou salvar os passageiros manobrando para evitar uma colisão frontal, mas a manobra acabou com ele preso entre as ferragens e ele acabou perdendo a vida ali mesmo no local. Após esse acidente fatal, o velho ônibus, depois de reformado, provavelmente foi vendido para alguma empresa de turismo. Meu padrinho me assegurou que a imagem do motorista falecido era tão clara em sua mente que ele sempre se lembrava dela. Não se tratava de um fantasma assustador, mas ver essa imagem foi de certa forma um encontro paranormal, um batismo peculiar para um motorista novato como eu. Ao aprender a história por trás do meu antigo ônibus, eu entendi que meu encontro com a figura do motorista falecido tinha um significado mais profundo. A conexão com esse passado trágico acrescentava um tom sobrenatural à minha experiência, a transformando em algo mais do que um simples susto noturno. Muito obrigado por contar a minha história e um grande abraço a todos os inscritos. A criatura das sombras. Boa noite, Luciano. Meu nome é Wagner, eu tenho 25 anos e eu serei extremamente sincero com você e os inscritos. São 11h50 da noite nesse momento. Eu estou preparando um trabalho para a faculdade e ainda tenho uma quantidade considerável de coisas para fazer, mas eu decidi fazer uma pausa. Eu gostaria de aproveitar esse tempinho livre para contar a minha história. Desde já, eu peço desculpas se a minha narrativa se estender ou se você encontrar algum erro de ortografia ou de gramática. Recentemente, eu vi o seu vídeo chamado 4 Histórias de Terror para Não Dormir. Ao ouvir a última história, eu me lembrei de um evento que eu experimentei alguns anos atrás e que até hoje eu não consigo esquecer. Isso aconteceu em 2019, entre os meses de outubro e novembro. Naquela época, eu estava fazendo um trabalho de literatura. O trabalho consistia
em ler um livro e apresentar à professora um relatório semanal do que eu havia lido até concluir a obra. Eu escolhi um livro que falava sobre as lendas do folclore brasileiro, livro que eu ainda tenho e conservo pelo seu conteúdo interessante sobre lendas populares no interior do Brasil. Uma noite, enquanto eu avançava na leitura e esboçava uma redação sobre o tema, minha mãe me pediu para ir ao mercadinho por volta das 8 da noite. Embora a loja ficasse perto da minha casa, durante esse curto trajeto, eu senti como se alguém estivesse me observando. Ao me virar e olhar para trás, eu não vi ninguém e pensei que fosse coisa da minha cabeça, especialmente considerando o tema do livro que eu estava lendo e a minha tendência a ficar muito impressionado com essas histórias. No dia seguinte, no finzinho da tarde, perto do pôr do sol, eu fui a uma lojinha um pouco mais distante, mas ainda na mesma rua onde eu morava. Novamente, eu senti um olhar nas minhas costas e, ao me virar, eu vi uma figura humanoide totalmente negra e fina, com cerca de 1,70 m de altura, com apenas 2 pontos brancos onde deveriam estar os olhos. A figura se escondeu rapidamente atrás de um poste de madeira. Embora eu tenha pensado novamente que foi a minha imaginação, ao passar por ali eu não encontrei mais nada. Mais tarde, no mesmo dia, já na minha casa, eu senti novamente como se alguém se escondesse rapidamente em um dos cômodos, olhando para fora e depois se escondendo imediatamente. Eu achei que pudesse ser um membro da minha família, como meu irmão, mas ao verificar, eu vi que não havia ninguém. Quando eu voltei o meu olhar para a sala, eu vi aquela sombra se escondendo em outro cômodo onde minha mãe trabalhava como manicure. Ao olhar novamente, eu não encontrei ninguém por lá. Eu comentei isso com a minha mãe, mas ela acreditou que eu estava impressionado por causa do livro que eu estava lendo, embora não houvesse menção a figuras semelhantes ou casos parecidos com o que eu estava enfrentando. Aquela sombra aparecia todos os dias seguindo o mesmo padrão. Ela se escondia atrás de mim e depois em um cômodo ou um poste, ou um carro, ou qualquer objeto que estivesse ao seu alcance, sem que nunca houvesse nada que eu pudesse enxergar com clareza quando eu ia investigar. Ela me seguia por toda parte, na escola, em casa, na rua, na praça, em todos os lugares. Então um dia eu decidi observá-la atentamente para ver o que ela fazia, se era apenas um produto da minha mente ou se era alguma coisa a mais. Quando eu tive a oportunidade, eu vi que a sombra se escondia à distância e, ao me virar, ela se escondia em algum objeto que estivesse mais próximo. Então ela se aproximou mais e mais, até que finalmente, a poucos metros de distância, ela desapareceu. Essa entidade me seguiu por uma semana inteira, até que de repente ela parou de aparecer. Naquela mesma noite, eu sofri uma paralisia do sono, algo não tão incomum para mim, já que ao longo da minha vida isso aconteceu várias vezes. Normalmente os ataques eram curtos, porém frequentes. Outras vezes são 1 ou 2 intensos e longos, nos quais eu posso ver figuras e alucinações. Esse ataque foi mais estranho do que os anteriores, pois ele parecia mais vívido e mais real. No fundo do meu quarto, de repente, eu me vi fora do meu corpo, flutuando no teto do meu quarto, olhando para o meu corpo que estava na cama dormindo, e uma sombra me encarando fixamente. Essa cena durou cerca de 5 segundos, até eu cair no chão e atravessá-lo. De repente, eu vi que eu havia atravessado o chão e a minha própria cama, até chegar ao meu corpo e acordar de repente. Isso não fazia sentido algum, e foi uma das experiências mais estranhas que eu já tive. Na verdade, lembrando enquanto eu escrevo isso, um dia muito antes disso acontecer, eu também alucinei durante um episódio de paralisia do sono com uma sombra semelhante, mas com os olhos verdes, que pousou sobre mim e depois foi embora, e eu acordei em seguida. Tempos depois, navegando na internet por acaso,
eu descobri que esses seres são chamados de Povo da Sombra, demônios viajantes que passam de uma pessoa para outra, alimentando-se da energia da sua vítima. O curioso é que eles normalmente são vistos à noite e com um chapéu na cabeça, mas a figura que eu vi não tinha chapéu e aparecia a qualquer hora do dia. Foi tudo muito estranho e cada vez mais eu vejo que há coisas para quais nunca encontraremos resposta. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história e um grande abraço a você, Luciano. Eu não sei quem era ela. É muito importante para mim trazer mais um caso sobrenatural a esse canal comprometido com as verdades acontecidas com tantos seres humanos e que por vezes ficam guardadas apenas em seus cérebros e corações. Luciano, eu não sei nem como começar, mas o que mais me incentiva a contar o episódio a seguir é a veracidade e a transparência do que eu vi. Foi recente tal realidade a mim imposta pela imagem que eu vislumbrei há cerca de uma semana atrás. Estava eu me transladando em uma barca bucólica, indo para uma visita incrível em um lugar belíssimo e tranquilo do Rio de Janeiro. A pessoa a quem eu visitaria reside nesse aprazível recanto. Eu me recostei no encosto da barca, que levava 1 hora e 10 minutos para chegar ao destino supracitado. Estava muito quente, como atualmente têm sido os dias na cidade maravilhosa, que sabemos que tem belíssimos encantos naturais, mas que possui grandes mazelas sociais. Eu estava muito cansada, talvez pelo calor ou talvez pelos problemas cotidianos da vida. Não é costume meu cochilar em trânsito, pelo cuidado que eu tenho com as coisas ao meu redor. Eu sempre fui assim, por mais que estivesse completamente exaurida. E não foi diferente naquela tarde, onde eu viajava na barca para tal ilha. Porém, eu fui pega em um cochilo profundo do nada e de aproximadamente 2 minutos. Quando eu abri meus olhos, eu vi uma mulher magra de estatura média, cabelos lisos e grisalhos no alto, saia bege, blusa verde musgo sem mangas e que parecia estar com uma das mãos estendidas na direção da minha cabeça. Ela, quando percebeu que eu havia visto, imediatamente foi sumindo. O interessante nessa aparição é que quando eu abri os olhos, ela se assustou e começou a desvanecer. Foi como se eu a tivesse pego de surpresa, fato que ela pareceu não ter planejado. Ela não esperava que eu abrisse os olhos assim tão rápido. Ao meu lado estavam meu filho e meu marido. Era impossível que alguém de carne e osso tivesse passado para o meio da embarcação onde eu me encontrava sentada para se posicionar bem na minha frente. Eu nunca havia visto com tamanha nitidez alguém que, na verdade, não existia de verdade. Ela com certeza veio de algum outro plano, e até agora eu não sei quem é e qual a sua missão, se para o bem ou para o mal. O que eu sei é que até mesmo eu tentei desenhá-la para que o meu esposo e meu filho entendessem o que eu vi naquela tarde de verão dentro daquela barca. E eu estou aqui, pensando que meu lado cético fora mais uma vez refutado por uma percepção extrasensorial. Só que dessa vez, por uma experiência que eu mesma vivi e que ainda busco por uma explicação. Um grande abraço a todos.